Dia de jogo. O programa de pré-match da página Superportista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Superportista. Uma vez mais estamos em direto. Todas as semanas com Bruno Garcia, Telmo Lopes, Paulo Bizarro e Nuno Neto. Uma antevisão na ótica do adepto, sem filtros, mas com rigor e paixão. O Nuno costuma acertar, portanto, pelo menos nos 11 ele costuma acertar. Live stream no Facebook, YouTube e Twitter em simultâneo. O que eu gostava de focar aqui o relevado era uma coisa impensável nos dias de hoje, não é? Se bem que nós também já temos jogado, já tem acontecido jogar assim, não é? É em Belém isto? Subscreve o nosso canal do YouTube. Partilha este e outros conteúdos da nossa página para chegarmos a todos os portistas. E se calhar, como outros treinadores dizem, ter uma nota artística se calhar ligeiramente superior ao que tivemos em um ou outro jogo. Também temos capacidade para isso, como toda a gente sabe. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, Dragão Indomável. Visita-nos em www.superportista.com. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Superportista, uma vez mais em live stream nas plataformas YouTube, Facebook e Twitter da página Superportista. Estamos no YouTube em youtube.com/superportista. Passem no nosso canal, subscrevam o nosso canal para também serem notificados sempre que criarmos uma nova live. E estas lives do dia de jogo, pré-match, aqui na página Superportista, vão sempre para o ar antes dos jogos do Futebol do Porto e no dia dos jogos do Futebol do Porto. Hoje estamos um pouco mais cedo do que o habitual. Ainda assim, vamos fazer a antevisão do jogo do Futebol do Porto frente ao Famalicão desta noite. Eu a dizer-vos que vou estar aqui atento aos vossos comentários e conto com a vossa participação aqui nesta conversa, que hoje está reduzida apenas a 2 comentadores, portanto serão o Paulo Bizarro e o Telmo Lopes, que eu vou adicionar daqui a pouco. Antes disso, também relembrar que vamos mais logo ter aqui também o relato de Luís Mesquita e David Guimarães através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões, uma parceria aqui da página Superportista, e por isso também podem seguir aqui o jogo do Futebol do Porto através desse relato na página Superportista. Hoje vamos ter também, como habitual, a antevisão, aliás, o rescaldo do jogo do Futebol do Porto através do Dragão Autêntico, com análise à moda do Porto. Tudo isto para seguirem aqui na página de Facebook, YouTube e Twitter da Superportista. Vamos então iniciar aqui este pré-match. Vou adicionar já aqui o Paulo Bizarro e o Telmo Lopes. Boa tarde aos dois, bem-vindos uma vez mais aqui ao dia de jogo. Boa tarde. Boa tarde. Vamos então começar aqui o pré-match e, como habitualmente, começamos sempre com o Paulo Bizarro, que nos traz sempre do seu canal do YouTube jogos do Futebol do Porto, e eu vou colocar um jogo do Futebol do Porto antigo frente ao Famalicão, e daqui a pouco o Paulo Bizarro vai nos explicar porque é que trouxe esse jogo. Ok, Paulo?
desde o primeiro minuto a equipa mais ofensiva. Fernando Couto dava o mote neste cabeceamento. As ocasiões iam suceder-se, mas os falhantes também. Kostadinov logo a seguir, depois também de uma marcação de canto, falha e emenda à boca da baliza. Aos 5 minutos, a melhor ocasião do Famalicão em todo o jogo. Lula perde tempo na aproximação e, quando quer, já não tem espaço. Quase na resposta, Timofte, isolado, falhava mais uma boa ocasião para o Porto, atirando com o pé esquerdo ao lado. O Porto mantinha a pressão, continuava a tentar penetrações pelos flancos e, pouco depois, Domingos emendava mal um centro do romeno Timofte. Aos 25 minutos da etapa inicial, Luís Vasco vai negar autenticamente um golo a Paulo Pereira depois de primeiro toque de Domingos. Lance importante pela negativa no encontro foi este. Domingos rodopiou, foi travado em falta e na queda deslocou o ombro esquerdo. A lesão vai obrigar a intervenção cirúrgica e o jogador deve estar algumas semanas afastado dos relevados, não jogando, portanto, em Londres com o Tottenham. O lance mais duvidoso do encontro terá sido este. Kostadinov vai cair na área, mas a imagem não é esclarecedora em relação a uma eventual falta de Tanta. Semedo aparecia no lugar de Rui Filipe, também lesionado e impedido de jogar em Londres com o Tottenham. Logo a seguir, Ben-Hur era expulso no Famalicão por acumulação de cartões amarelos. Na sequência de mais um canto da esquerda, aos 71 minutos, era Timofte, em pontapé de ressaca, que também não atinava com a baliza. As descidas do Famalicão ao meio campo de ataque eram tímidas e facilmente anuláveis. E com os pupilos de Skoblar remetidos à defesa perfiada, o prémio do golo surgiu no minuto final para a equipa que mais o procurou e para o seu jogador mais apavorado, o Porto e João Pinto. A alegria do momento especial, no minuto 89. Terá sido ou não inglório para os homens do Famalicão, foi com certeza sim justo para o Futebol Clube do Porto. E trouxe o calor a uma noite fria nas bancadas das Antas, de onde saíram a subir para Lourenço Ferreira, que com erros no capítulo técnico foi essencialmente tardio na amostragem de cartões. Paulo Bizarro, acabamos de ver aqui o resumo então deste jogo que nos trouxeste para recordarmos e porquê deste jogo, já agora? Boa tarde a todos que nos estão a ver, mais uma vez. Eu trouxe este jogo porque este jogo tem muita coisa diferente daquilo que houve no jogo da época em 92, em que logo na fase inicial do campeonato, creio que na 8ª jornada, numa altura em que nós éramos orientados pelo Carlos Alberto Silva e que fomos campeões nacionais. Portanto, ser campeões nacionais acaba por ser uma coisa a que estamos bastante habituados. E apesar de se ver tudo muito diferente, o estádio era outro, até o pormenor do Futebol Clube do Porto jogar a primeira parte com equipamento tradicional. Era isso que eu ia dizer, porque eu agora estava a ver precisamente isso, estava a reparar agora que não terminámos o vídeo com estes equipamentos, não é? E depois vir na segunda parte com o equipamento alternativo, eram coisas que hoje em dia eram impensáveis de acontecer, mas que neste tempo aconteciam, e depois aquilo que tem de parecido com a atualidade do futebol. Foi mais uma vitória difícil do Futebol Clube do Porto, como são quase todas. Esta arrancada no último minuto pelo nosso carismático e capitão de sempre João Pinto, o nosso número 2, num grande gol, dos poucos que ele marcou na carreira. E depois os ingredientes que têm os jogos do Futebol Clube do Porto, ou seja, ouvimos ali falar que o Domingos se lesiona e que não vai poder estar na quarta-feira no jogo com o Tottenham, ou seja, a nossa presença sempre assídua nos altos jogos da UEFA. E também um penalti por marcar, como vemos ali, sobre o Tanta. O chegar ao fim do jogo e o comentador dizer ficaram muitos amarelos por marcar. Portanto, há muitas diferenças, mas infelizmente aquilo que mais devia mudar continua igual à atualidade. E, portanto, é para que todos os portistas percebam que não é este ano nem nos últimos anos que temos sofrido com estas questões de arbitragens. É uma questão histórica e uma questão, infelizmente, desde sempre e que vai continuar também assim no futuro. Esperemos que não seja hoje uma vez mais isso, mas também já vamos analisar isso. E é precisamente o que está a dizer aqui o António Ferreira, sempre a lutar pela verdade. E também salientar aqui esta imagem que eu até estou a repetir aqui, porque é uma imagem muito bonita do João Pinto ali no Estádio das Antas, agarrado à rede, a festejar. São imagens que nunca mais se repetirão, não é?
este tipo de imagens e que isto mostra o que é ser do Porto, não é? E ser portista, e que saudades que dá isto. Telmo, não sei se queres dizer aqui alguma coisa sobre este jogo, aqui a mudança dos equipamentos, não sei se te recordas algum jogo destes, antigo, com o Famalicão. Não, só complementar que foi mais ou menos ou seja, claro que eu não me recordo dos pormenores todos deste jogo, mas eu lembro que foi mais ou menos nesta altura. Claro que eu desde que me lembro que sou portista, mas desde que eu tenho assim mais memórias reais de jogos e de acompanhar épocas e de saber quase dizer tudo ou muita coisa de uma época do Porto, foi mais ou menos por esta altura, do início dos anos 90. E pronto, e o meu grande ídolo do Porto foi uma coisa que eu nunca disse aqui, mas eu aproveito para dizer, o meu grande ídolo do Porto, que eu segui toda a carreira a partir desse momento, foi o Domingos, e pronto, e foi mais ou menos nesta altura do ano 90, tinha mais ou menos 8 anos, que eu comecei a acompanhar o Porto a par e passo e pronto, ia conseguir ver os jogos todos e essas coisas todas. Portanto, embora claro que houvesse muitas coisas que eu já não me lembrava, mas mesmo estes nomes e estes pormenores era coisas que eu me lembrava mais ou menos, e há outro pormenor que eu me lembro mais ou menos bem, se bem por uns motivos não tão positivos, mas eu sei que houve um jogo que o Porto perdeu 1-0, não sei se foi com o Famalicão ou se já foi com outro clube, talvez tenha sido com a União da Madeira, não tenho a certeza, mas lembro-me que foi o Lula que marcou o golo contra o Porto, nesse caso, e depois o Lula mais tarde veio a ser jogador do Porto. Agora não me recordo se foi ainda com o Famalicão, se não, mas lembro-me desta questão do Lula, que houve um jogo que o Porto perdeu 1-0, assim já no fim, não sei se enquanto jogador do Famalicão ou da União da Madeira, e depois mais tarde veio a ser jogador do Porto. Mas há uma série de pormenores que são boas recordações, não, tirando esta parte deste caso de derrota que eu estou a dizer, mas estádio cheio, esta questão do jogador na rede, quando marcava um golo importante na rede do Estádio Dragão, era um clássico, e pronto, e são tudo momentos de boas recordações. Muito bem, vamos avançar então para o jogo de hoje. Deixa-me só comentar aqui uma coisa. Eu não sei, aliás, neste jogo vê-se o Lula no Famalicão a jogar. Eu não sei se esse jogo, eu lembro-me de um jogo que perdemos também à noite no estádio das Antas com o Famalicão por 1-0, mas quem marcou o golo foi um Vieira. E que a seguir, curiosamente, e isso está no nosso canal, houve cenas também com os repórteres e com os adeptos do Porto, um pouco à semelhança das cenas que se passaram este final de semana. E uma curiosidade que falamos nos equipamentos, não tem a ver, mas acho que é curioso, e só para terminar, partilhar isto aqui. Houve um jogo nas Antas entre o Futebol Clube do Porto e o Marítimo, por volta desta altura, em que os equipamentos do Marítimo, por qualquer coisa, não chegaram cá. E então o Futebol Clube Porto Marítimo foi jogado com o Marítimo, com o equipamento alternativo do Porto, um jogo oficial do Campeonato Nacional, que também me parece que hoje seria uma coisa completamente impossível, mas que aconteceu. Um Porto Marítimo em que os dois estavam com os equipamentos do Porto num jogo oficial. E tens essas imagens no teu canal também? Sim. Se calhar depois quando chegamos ao jogo com o Marítimo vamos recordar certamente esse jogo aqui. Muito bem. Também de dizer que este equipamento, principalmente esta alternativa, era um equipamento bonito do Porto também, e na altura era da Adidas, portanto também a realçar aqui este equipamento. E pronto, vamos então avançar. Eu penso que está tudo dito aqui destas recordações. Vamos avançar. Muito bem, vamos olhar então para o jogo de hoje, frente ao Famalicão. E eu queria começar aqui pelo Telmo. Nós hoje estamos a começar isto mais cedo e certamente não vamos estar aqui quando sair as equipas, o 11 inicial do Foco Porto. De qualquer das formas, vamos fazer aqui um pouco de futurologia, sendo que, Telmo, começa a ser difícil a gente aqui fazer previsões daquilo que vai ser a partida do Foco Porto. Podemos aqui analisar muito os aspectos táticos e técnicos da partida, mas depois há condicionantes, como houve, por exemplo, no último jogo, que ficaram 3 penaltis por marcar, que dificultam aqui esta nossa análise, não é, Telmo? Não sei se concordas comigo e qual é a tua perspectiva que tens para o jogo de hoje, começando com isto que é inevitável, começarmos com isto, não é? Que é o que está na ordem do dia.
Sim, claro, a nível de previsão, ou seja, de projeção, se calhar não tão do 11, mas do que vai ser o jogo, do resultado ou do seu desenlace. Obviamente que todos estes casos de arbitragem que têm acontecido e com expressão máxima neste último jogo em Moreira de Cónegos, claro que condicionam muito tudo o que é uma projeção, uma antevisão do jogo. Claro que, pronto, esmiuçando aqui um pouco o que foi o jogo, assim, de uma forma muito leve, obviamente que houveram casos muito graves de arbitragem, claro que acho que nem vale a pena estar aqui a entrar em grandes detalhes, porque toda a gente viu, mas houveram grandes coisas assim muito, muito idênticas e muito visíveis e muito escandalosas, que até mesmo quando há alguma discrepância a nível de atuação de arbitragem, é um bocado difícil de perceber como é que se pode deixar passar em claro estes erros. Mas pronto, não são casos virgens. Esta época foram, na minha perspectiva, na sucessão de terem acontecido tantas no mesmo jogo e obviamente contra o mesmo clube. Claro que o Porto também tem algumas responsabilidades no jogo, como também tem que se aproveitar para dizer. A primeira parte, essencialmente, foi quase oferecida pelo Porto, tirando o lance podemos começar por aí, tirando o lance de penalti sobre o Pepe, que já acontece sobre os 45. Até aí o Porto não tinha existido, e obviamente que isso para um candidato ao título é sempre uma nota negativa. Mas pese embora isso, o Porto fez o suficiente na segunda parte para rever a volta no jogo e para ganhar o jogo, e se as coisas tivessem acontecido de forma natural, o Porto tinha ganho o jogo, mesmo com os casos de arbitragem, poderia ter ganho, como chegou a pairar sobre o jogo no fim com o gol do Tony Martínez. Não aconteceu por uma questão, claro que eu não vou dizer que é arbitragem, porque a evidência está lá, por isso teoricamente não foi um erro de arbitragem, mas quem conhece bem este sistema de câmaras e de construção das linhas de fora de jogo, essencialmente quando as câmaras não são as melhores ou não estão nos melhores sítios, como quem conhece o estádio de Moreira de Cónegos sabe que acontece lá, podíamos aqui induzir mil e uma suspeitas sobre o traçamento daquela linha dos 10 centímetros. Portanto, isso por si só seria mais desculpa. Eu entrei assim com esta questão por causa de que eu acho que, por exemplo, o Sérgio Conceição neste jogo, ele fez alterações, não é? Houve uma altura que até parecia que estava a meter jogadores, já nem sabia o que é que havia de mexer no jogo, mas isso é óbvio que depois surgem muitas críticas à forma como o Porto joga, é verdade, mas também é difícil explicar depois, falarmos de termos técnicos ou táticos, visto que o Foco Porto, o Sérgio Conceição mexeu na partida e depois o Foco Porto não conseguiu chegar ao gol, mas podia ter chegado nesses penaltis, não é? E se chegasse nesses penaltis, se calhar estávamos a dizer que foi uma vitória suada do Porto e se calhar nem falávamos tanto de como é que foi a exibição e falávamos mais que tínhamos cumprido, digamos assim, a nossa missão. E isso condiciona, não é? O facto de não serem 3 penaltis marcados condiciona não só o resultado, que é gravíssimo para nós, mas também a forma como os adeptos esportistas olham, por exemplo, para a equipa técnica do Fogo do Porto, não é? Neste jogo, não é? Sim, exatamente. Sim, isso tens toda a razão, é um facto. Pronto, eu divido aqui as questões em 2 momentos. Um é mais a primeira parte, onde, na minha perspectiva, foi pouco conseguida, o Porto pouco intenso, pouco agressivo, pouco controlador do jogo e quase nunca dominador. Expôs-se a algumas situações do Moreirense, e não foi só no lance do gol, teve mais uma outra situação em que se expôs no seu processo defensivo, e obviamente que o Moreirense aproveitou.
Na segunda parte, o Porto, claro que foi à procura de prejuízo, já estava em desvantagem. Na minha perspectiva, se calhar contrariamente ao que aconteceu em alguns jogos, onde o Porto também estava em desvantagem, e se calhar um bocado a ânsia ou a pouca clareza do Porto precisar de marcar rápido fizeram com que se calhar as substituições ou uma outra opção não tenham sido as melhores. Eu acho que neste jogo o Sérgio Conceição tomou as opções certas face ao que o jogo pedia, ou seja, obviamente colocou mais contundência no processo ofensivo, mas também quando percebeu que a equipa precisava de mais dinâmica no meio-campo, também trocou os médios e também colocou os jogadores mais interventivos no meio-campo. O primeiro Fábio Vieira, para ter mais capacidade de passe e posse de bola. Depois, quando também percebeu e bem, que foi uma questão que eu estava a verificar, que o Porto estava a perder um pouco de agressividade no setor intermediário, também lançou o Gruitch e também conseguiu ser mais agressivo, porque o espaço não era muito, o campo também não tem as medidas de maior dimensão, e alguns jogadores do Porto também não tiveram no seu melhor dia a nível de intensidade e de agressividade, e o Porto precisava disso no jogo. E o Sérgio Conceição fez o que, na minha perspectiva, o jogo pedia e precisava de fazer, e a verdade é que o Porto sempre, a todas as alterações que foram promovidas pelo treinador, o Porto neste jogo melhorou. Se calhar em outros jogos pode não ter acontecido, mas neste jogo aconteceu. E claro que sim, claro que agora, depois de um resultado negativo, é sempre... Depois houveram outras situações de arbitragem e outras questões mais polémicas que nós podíamos analisar, mas na questão técnica, digamos, acho que foi feito tudo o que era necessário para ganhar o jogo, e podia ter sido ganho o jogo. Claro que agora, depois de um resultado negativo, o treinador está sempre em situação de poder ser criticado em alguma questão, mas na minha perspectiva eu até condeno mais, se calhar, a falta de, não digo de atitude, mas pelo menos de alguma intensidade e agressividade dos jogadores num jogo decisivo e que já se sabia que era muito importante, e dar uma primeira parte de avanço é sempre muito perigoso, como nós já sabemos de outras experiências, e foi o que aconteceu. Uhum. Olha, antes, eu já vou passar a palavra também ao Paulo Bizarro. Também quero saber a opinião dele sobre isto que estamos a falar do jogo anterior ainda. Antes disso, queria colocar-te aqui, Telmo, esta questão aqui do Jorge Nelson, que diz em relação ao jogo 2, se vamos sofrer hoje, e se achas que os índices físicos, se concordas aqui com esta afirmação do Jorge Nelson, que os índices físicos poderão não ser os melhores para resolver um jogo na primeira parte, como no passado. Concordas com esta afirmação? Como é que vês a equipa do Futebol Clube do Porto fisicamente? Sim, pode ser um fator. Eu já falei aqui deste fator algumas vezes. Claro que o Porto, neste momento, está uma equipa um pouco espremida, embora o Porto este ano até tenha um plantel equilibrado, na minha perspectiva. Nós sabemos que o Sérgio Conceição também é muito fiel às suas primeiras opções, então se calhar não, efetivamente há 12, 13 jogadores que têm muitos mais minutos do que os restantes, e isso pode ser um fator, mas o Porto já chegou a jogar de 3 em 3 dias, quando estava nas competições europeias. Neste momento não é que tenha uma grande margem de descanso, mas o Porto está a jogar mais ou menos de 5 em 5 dias, ou seja, dá minimamente bem para os jogadores regenerarem o que são a sua carga muscular e as suas possíveis fadigas. Agora, claro que o Porto depois também tem algumas situações que também é normal e acontece noutras equipas, de jogadores que são mais utilizados a poderem chegar a um momento de fadiga de época, ou seja, isto é mais uma carga total da época. Isto normalmente acontece nos jogadores que têm mais minutos, como nós já falámos aqui no último dia de jogo, ou no último fórum, já não me recordo, mas que há jogadores do Porto que já passaram os 4.000 minutos, que é uma coisa que
se calhar é o dobro de um jogador bastante utilizado de uma equipa que não vá às competições europeias, só para as pessoas terem assim uma percepção. Pronto, e de facto, do último jogo em Moreira de Cónegos, saíram 2 jogadores com algumas mazelas físicas nisto que é a sobrecarga de esforço e a fadiga, que foi o Corona e o Mbemba. São 2 dos jogadores com mais minutos no Porto, com mais de 4.000 cada um deles. E na verdade tenho algumas dúvidas que eles possam ser utilizados, ou pelo menos serem titulares hoje, tanto pela parte da fadiga, porque hoje também quer-se uma equipa fresca, tanto dentro do possível. O Famalicão tem uma boa equipa, tem um bom treinador, tem bons jogadores, tem recuperado bastante no campeonato. Qualidade todos sabemos pelos jogadores que tem, ou seja, vai ser um jogo difícil. À imagem do que foi o jogo de Guimarães, o jogo de hoje vai ser difícil, por isso eu não vejo um jogo muito com aqueles olhos de o Porto agora vai resolver o jogo fácil e rápido para depois descansar para o jogo da Luz. Acho que vai ser um jogo bastante difícil. O que interessa é ganhar, mas acredito que o Famalicão vai criar dificuldades. E depois, pronto, a nível do que é a projeção do próximo jogo e do que é alguma tentativa de poupança ou do que for, que nós já vimos que nunca conseguimos fazer isso muito durante a época, o Porto também está muito limitado nesse ponto, ou seja, tem estas questões de fadiga, dos jogadores que estão no limite, mas é um jogo importantíssimo que o Porto tem que ganhar. Mas por outro lado, tem 4 jogadores, tem um jogador castigado, já sabemos, que é o Pepe, e tem 4 jogadores em riscos de exclusão para o próximo jogo. Se bem que eu não gosto de pensar no jogo seguinte. Sim, o Sérgio Conceição certamente que não estará a pensar nesse jogo, não é? Certamente terá os melhores. Eu acredito que sim, se bem que tenho alguma dúvida. Pronto, e nós agora estamos aqui a ver estes 11. Eu acredito, o 11 provável, eu acredito que pode ser parecido ao que está aqui, se bem que eu tenho algumas dúvidas e na minha opinião até pode ser um risco de jogar com o Sérgio Oliveira e com o Uribe, os dois de início, por 2 ou 3 razões. Primeiro, porque o Gruitch tem estado bem nos jogos que tem jogado. Segundo, porque são 2 jogadores importantíssimos do mesmo setor, dos mais utilizados, que estão os 2 em risco de amarelo. E a terceira coisa advém da segunda, que é perder um jogador destes para a Luz era mau, perder os 2 era péssimo, como toda a gente percebe. E gerir um jogador destes num jogo de estar em risco de amarelo é difícil, e gerir 2 num jogo de grau de dificuldade elevado com o Famalicão, não digo que é impossível, mas é muito complicado, porque todos sabemos como é que o Porto pressiona, qual é que é a intensidade e a agressividade que mete nos médios, e parece-me de veras arriscado o Porto entrar com os 2, fazer uma gestão à vez, por exemplo, entrar com o Gruitch e com um destes 2, talvez o Sérgio Oliveira, porque é um jogador que se consegue racionar melhor os momentos e os ímpetos, e talvez lançar o Uribe na segunda parte em troca com o Sérgio Oliveira. Parecia-me uma coisa mais possível de ter sucesso. E se entrarmos com os 2, obviamente que vamos estar com a melhor equipa, mas nós sabemos que os jogadores também indiretamente têm comportamentos condicionados. Estar a jogar com 2 médios no jogo onde o Porto tem que pressionar, onde tem que ser intenso e agressivo, antes do jogo da Luz, que também indiretamente vai estar no subconsciente dos jogadores, o que vai levar é que se calhar o Porto já vai perder um pouco da agressividade no meio campo, e depois expõe-se ao risco de ter os 2 jogadores determinantes a ser amarelados. Portanto, estou aqui um bocado curioso para ver o 11, porque eu diria que os 2 não jogarão de início, mas vamos ver. Olha, daqui a pouco também já vamos adicionar aqui o Nuno Neto, que parece que já está aqui connosco também, embora hoje esteja em viagem. De qualquer forma, já o vou adicionar aqui. Antes disso, vamos passar aqui a palavra ao Paulo Bizarro. Paulo, segundo aquilo que eu tinha dito também no início, começa a ser, e eu volto a fazer a mesma pergunta a ti, para saber também a tua opinião, começa a ser difícil a gente falar aqui de antevisão e de táticas, quando no jogo depois muda tudo com a arbitragem.
Eu tenho aqui algumas coisas a dizer e a trazer à conversa, porque me parecem importantes. E há algumas coisas também que já aqui foram ditas que eu não concordo. Olha, eu não concordo quando tu disseste, Bruno, logo que questionaste o Telmo, que era incontornável falar na arbitragem que se passou no último jogo. Eu diria, era incontornável para quem? É que eu não vi falar de arbitragem em lado nenhum. Eu ouvi falar de coisas que se passaram dentro das 4 linhas, até enjoar. Agora, da arbitragem, quem chegar a Portugal ou tiver chegado durante estes últimos dias, acha que foi um jogo perfeitamente normal, perfeitamente limpo, porque ninguém falou da arbitragem, a não ser nós, enquanto portistas. E isto é bom salientar. Depois, em relação à análise que o Telmo fez, eu admiro e dou-lhe os parabéns por ter a capacidade de ainda conseguir analisar taticamente um jogo como o nosso último, porque eu não consigo analisar taticamente, porque todo ele está ferido por inverdade e pela mentira. Portanto, porque nós dizemos, ok, porque fez as substituições, pode ter sido tarde, o que entraram melhoraram, tivemos o golo anulado, a questão das imagens, mas eu digo assim, então vamos lá comparar pequenas coisas. Na mesma jornada, o Benfica foi a Portimão, chegou ao intervalo empatado 1-1. Inicia a segunda parte e tem um dos seus avançados a dar uma cotovelada a um ex-jogador do Futebol Clube do Porto, que por acaso fica a sangrar, marca golo e siga. Portanto, desbloqueou-se o resultado. Como é que acabou o resultado? 5-1. A questão é, e se esse lance fosse analisado como deve ser, será que o desfecho era 5-1? Provavelmente não. E eu posso transpor isso para o nosso jogo. Nós poderíamos ter chegado ao intervalo com o resultado empatado. E a minha pergunta é, a segunda parte seria exatamente aquilo que foi? Ou será que nós chegávamos a um 3-1 ou um 4-1 confortavelmente? Nunca vamos saber, porque estamos a todo momento do jogo a ser sempre atirados para baixo. Depois temos a questão também dos cartões amarelos. E o Telmo diz, e muito bem, que é um risco jogar com 2 dos nossos suportes do meio campo, ou seja, Oliveira e Uribe, ao mesmo tempo, por uma questão dos cartões amarelos. E eu concordo inteiramente com isso. Agora, isso numa situação normal, porque eu acho que então, se é para ter cuidado, e se queremos poupar um destes 2 jogadores do cartão amarelo, é melhor nem eu colocar no banco. Porque o Ferrari Vermelho, se quiser e tiver essa intenção, arranja uma forma de ir lá mostrar-lhe um cartão amarelo e tirá-lo do jogo da luz. Portanto, a única salvaguarda que nós temos de que os jogadores que estão amarelados não vão ver o cartão amarelo é deixá-los na bancada. Não há outra forma. E depois, e aliás, nós vimos isso no último jogo. E vimos isso no último jogo porquê? Porque vimos o Pepe ver um amarelo inacreditável, principalmente se nós compararmos esse amarelo com o lance que tínhamos tido na jornada anterior dentro da área, de um suposto penalti, que não só não foi marcado penalti a nosso favor, como não houve cartão nenhum. E no nosso caso, num lance em tudo semelhante, só que fora da área, é marcada a falta e é dado o cartão amarelo. Portanto, quando as coisas estão inclinadas desta forma, fica muito, mas mesmo muito difícil nós podermos analisar os jogos e, portanto, ainda bem que temos aqui especialistas nessa análise, porque eu gosto de deixar essa análise para os nossos especialistas. Agora posso passar a palavra, mas depois eu gostaria de também falar um bocadinho sobre o nosso adversário de hoje. Claro que sim, e isso, mas lá está, é como tu dizes, começa a ser, nós aqui privilegiamos sempre falar de futebol, não é? Na perspectiva de adeptos esportistas e na perspectiva de ver o Futebol Clube do Porto, mas é aquilo que eu digo e volto a insistir nesta tecla, se me permitem, começa a ser difícil a gente discutir táticas e como é que o Porto vai jogar, e mesmo analisar a forma como o Porto jogou, porque são coisas que condicionam, e condicionam não só o jogo, mas também o trabalho do Sérgio Conceição, porque eu próprio notei que o Sérgio Conceição, a uma altura mesmo nas substituições, que ficou ali sem saber o que fazer, e quem é que havia de meter. Peço desculpa.
Vou passar aqui a palavra ao Neto, que fiquei sem voz. Neto, força. Ele desenrasca. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso. Queres-me passar a palavra? O que é que queres que eu diga? Força. Quero que fales sobre o jogo do Moreirense. O jogo do Moreirense que foi ainda ao rescaldo. Estamos a falar porque estamos a dizer que é inevitável passar e analisarmos, fazer a antevisão deste jogo sem falarmos do que se passou no jogo anterior. Eu tinha medo de que ainda chegasse a tempo de falar. A tempo. Por isso é que eu odiei, não é? Saí de casa e entrei no carro. Mas não escapaste. Estou a trabalhar. Acho que nós, conforme disse o Paulo Bizarro, nós temos vindo a avaliar quer a nossa equipa, quer os adversários. Não se começa a tornar difícil. Isto já tem sido difícil já há umas semanas para cá. E muita calma temos nós tido. Por alguma razão é que há 2 pessoas neste momento em Portugal que têm proteção da PSP. É triste quando um país é mexido, é levado a que hajam depois elementos com menos cabeça fria que possam partir um pouco para a violência. O que é certo é que toda a gente sabe como é que o povo português é. O povo português vive muito o futebol. É capaz de chegar aqui um político e dizer que vai cortar as reformas todas e vão meia dúzia de velhinhos para a estrada. Acontece o que aconteceu este fim de semana e no outro jogo passado e há 3 jogos passados e por aí fora. É normal o pessoal encher-se e quererem que haja, e entre aspas, cabeças a rolar, não é? É normalíssimo. E eu não quero opinar muito sobre a arbitragem do jogo passado, porque são 19h45. Há muitos meninos que podem estar a ver ou podem estar a ouvir através do pai ou da mãe que estão a ver a nossa emissão. E pode-me sair palavras pela boca que não são as mais indicadas. Agora, que isto é... vou ser repetitivo... Uma roubalheira é muito triste, não é merecido, e depois, conforme disse o Paulo Bizarro e bem, a arbitragem aparentemente correu tudo bem, porque obviamente, e nós já sabíamos que os tabloides iam agarrar naquilo que aconteceu no fim do jogo para passar uma borracha por cima dos 95 minutos de jogo com a arbitragem que houve. Portanto, é normal que nós, portistas, e acho que nós nos deveríamos também sentir minimamente tristes pela reação do Sérgio Conceição. Mas também uma coisa é certa, quem está lá dentro, e mesmo nós estamos cá fora e que estamos aziados com esta situação toda e estamos revoltados. Agora imaginem quem está lá dentro, quem vive o Futebol Clube do Porto como vive o Sérgio Conceição, quem trabalha para aquilo, porque nós temos, cada um tem o nosso emprego. Cada um, aqui deste painel sou só eu, os outros 3 não trabalham, isso aí está mais que vivo. Nós temos o nosso emprego, chegamos a casa, temos a nossa esposa, temos os nossos filhos, quem tem, temos o nosso lar para nós relaxarmos. Agora, nós temos que nos lembrar que treinador, os 20 e tal jogadores, roupeiro, o homem da relva, isso tudo, durante a semana toda trabalham para depois chegar a um dia da semana e para colher frutos. O homem da relva quer chegar ao fim do jogo e ver, poucos tufos se levantaram, fizemos um bom trabalho esta semana. O roupeiro diz, foi preciso trocar ali 2 camisolas à última hora, mas eu tinha o trabalho feito durante a semana, tinha tudo preparado. Os jogadores querem chegar ao fim, demos tudo no treino e isto espelhou agora no jogo. E o treinador quer dizer que tivemos uma tática espetacular, conseguimos dominar o adversário, conseguimos ganhar o jogo. O problema é quando depois existem elementos exteriores que fazem parte do jogo, mas são exteriores a esse trabalho e que deitam o nosso trabalho por água abaixo. E depois toda a gente sabe que o Sérgio é temperamental e eu não sei se aquilo que o Pinto da Costa disse, se é verdade ou não, que o Sérgio Conceição só vira para aquele senhor de preto e diz 2 penaltis e o gajo vermelho. Se fosse por causa disso, nós quem foi treinador, quem é treinador, era expulso todos os jogos.
E é normal que o árbitro ter feito isso ao Sérgio Conceição ainda veio incendiar ainda mais. Epá, e depois há aquelas imagens tristes, mas toda a gente há muita gente que está revoltada, que o Sérgio Conceição devia ter calma e mais não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que não, porque chega a um ponto que isto é impossível. E acho eu que já tem sido impossível já há umas semanas para cá, e muitos têm aguentado. Muitos têm aguentado. E eu não sei o que é que pode acontecer, mas é normal. Eu, na posição do Sérgio Conceição, é normal que me apeteça atirar a toalha ao chão e dizer, opá, matai-vos para aqui que eu vou para o outro lado. Não? E é o que toda a gente quer. É que chega ao fim da época e o Sérgio tenha pedido, que ele não pediu dinheiro, mas o Sérgio tenha pedido milhões por época, como o outro JJ, e o Pinto da Costa chega lá e bate pelos 6 milhões e ele vai chegar ao fim e vai dizer que não quer cá continuar. Isto põe em causa muitas coisas. E depois, eu não sei se vocês já falaram ou não, peço desculpa, aconteceu isto e veio toda a gente falar. Presidente do PSD, Ministro da Educação, blá blá blá, veio toda a gente falar. Mas ninguém se refere ao motivo que levou àquele comportamento. Porque nós todos temos comportamentos que é motivado por uma outra ação. É um acumular, já. Sérgio Conceição teve aquele acumular de coisas, não é? Porque lhe apeteceu. Não. Eu não me acredito que ele de manhã se tenha levantado, tenha tomado banhinho, feito a barbinha, logo vou dar cá. É um acumular. Agora, eu no meio disto tudo, nós já estamos habituados a tudo. Eu só estou com pena é que o Sérgio Conceição, que eu acho que nós todos queríamos que ele continuasse, põe muito em causa agora a continuidade de Sérgio Conceição no fim da época, porque ninguém é de ferro. E ele das duas uma, ou matai-vos para aí que isso não é comigo, vão-me embora, tenho uma consulta às 5, conforme o outro dizia, ou então vou cá ficar mais um ano e vou arrebentar com tudo. Eu prefiro que ele pense pela tua segunda hipótese. Estou calminho. Muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar aqui alguma coisa, Telmo ou Paulo. Eu sei que o Paulo quer falar sobre aquilo do jogo, mas para terminarmos aqui esta questão do jogo anterior, não sei se querem rebater aqui alguma coisa do que foi dito. Não. Seguimos então. Paulo, sobre o jogo, o que é que queres dizer para hoje? Qual é a tua perspectiva para o jogo de hoje? Olha, a minha perspectiva para o jogo de hoje, eu gostaria aqui de adivinhar onde é que vamos ser prejudicados, mas não tenho essa capacidade. Portanto, não me vou arriscar a isso. O 11 do Futebol Clube do Porto, também não sou a pessoa ideal para o adivinhar. Temos aqui o nosso especialista, o Nuno Neto, que daqui a pouco provavelmente irá dizer qual vai ser o nosso 11. Agora, vamos jogar como equipe contra um adversário muito forte, porque vamos jogar contra um adversário que tem na baliza um grande guarda-redes, de nome Vasco Santos, é mesmo um grande guarda-redes, e muitas vezes faz a diferença nos jogos, e também tem uma capacidade, por exemplo, quando erra contra o Porto, acaba por assumir os erros, e vai ser realmente um guarda-redes difícil de bater. Depois, na defesa, também tem dois excelentes defesas este nosso adversário, um deles chamado André Campos. O André Campos é muito rápido pela direita e depois tem uma característica muito própria, é que levanta a bandeirola muito rapidamente, porque parece que lhe dá um formigueiro sempre que vê a cor azul por perto. Vai ser difícil de ultrapassar este adversário. Depois, na defesa do lado esquerdo, vamos ter o Carlos Campos. Este aqui também é muito perigoso pela esquerda. Tem como hobby ser optometrista e, portanto, desta forma ele há situações que vê melhor, há outras que vê pior e, portanto, dependendo da perspectiva que ele vai estar a ver, nós também vamos ter dificuldades em ultrapassar este adversário. No meio-campo também destaco dois jogadores do nosso adversário. Destaco o Marcos Frazão. Muitas vezes é o quarto elemento do meio-campo. É bastante habilidoso.
principalmente quando diz que o azul é a sua cor favorita. E depois, a acompanhá-lo, no meio-campo também, temos o João Bessa. O João Bessa é um elemento fulcral no meio-campo do nosso adversário, tendo em conta o seu hobby, que é ser vigilante. E, portanto, está muito atento ao jogo e às jogadas, consoante o lado que lhe interessa mais. E depois, de onde vem o nosso maior problema, nos dois pontas de lança do nosso adversário. Temos, pela direita, o Fontelas Gomes, e o Fontelas Gomes parece ser um avançado sem nenhuma qualidade, muitas vezes, mas atenção, porque ele tem categoria, na hora certa e sempre que é possível está lá para lá. E depois temos a estrela da equipa, que se chama Nuno Almeida, e que é um verdadeiro Ferrari de Monte Gordo, e que fatura com tanta facilidade que por vezes chega a parecer desfaçatez, e que eu temo que hoje possa vir a faturar forte e feio contra nós. Portanto, aquilo que eu prevejo para a nossa equipa realmente é mais um jogo complicadíssimo, porque com estas estrelas como nossos adversários do outro lado, nós vamos ter muitas, mas mesmo muitas dificuldades em vencer este jogo. E essa é uma equipa que luta pelo título, não é? Que está do outro lado, pelo que estamos a perceber. Eu acho que esta equipa não luta tanto pelo título, é uma equipa que luta por milhões. E depois fica-nos a faltar de saber de onde é que vêm esses milhões, mas é por isso que eles lutam. Não lutam por títulos. Muito bem. Concordo com as tuas palavras. Vamos passar aqui agora para o Telmo. Telmo, depois disto tudo, consegues ainda olhar para o jogo de uma forma distanciada e só para a análise do que o Porto pode fazer em campo? Não é fácil, mas consigo, sim. Já foi esmiuçado vários pontos fortes. Mas sim, como eu tinha dito há bocado, vai ser um jogo complicado, não só pela contingência da classificação, pela contingência do último jogo, pela contingência, já falámos, da fadiga, da contingência dos jogadores que estão em risco de amarelos, mas se olharmos aqui por si só para o valor real do adversário, é uma equipa complicada, como eu tinha dito há bocado, à imagem também do que o Vitória foi recentemente, se quisermos ter um jogo de comparação, mas esta equipa até me parece, não, tenho a certeza que é uma equipa mais evoluída e com mais potencial do que o Vitória. É uma equipa que, claro, que todos sabemos que começou muito mal, mas está a fazer uma grande recuperação com o Ivo Vieira, está muito bem trabalhada, uma equipa bem organizada defensivamente e ofensivamente, uma equipa que, mesmo fora de casa, mantém a sua matriz e a sua identidade, o que não é muito normal numa equipa, tirando os 3, 4 grandes, manter esta matriz quando joga fora e muitas vezes em adversários candidatos ao título. Tem feito bons resultados. É uma equipa que joga bem fora de casa. Os últimos 3 jogos teve 2, pode-se dizer, goleadas, 4-0 na Madeira, 3-0 ao Marítimo, 3-0 ao Gil Vicente, e pelo meio um empate em Alvalade num jogo que até podia ter ganho. E pronto, e tem uma equipa, normalmente joga ali num 4-4-2, um sistema parecido com o do Porto, ou seja, aí se calhar as equipas podem se encaixar muito, mas mesmo do ponto de vista individual, para uma equipa que está no fundo da tabela, porque efetivamente o Famalicão está a lutar pela descida na mesma, é uma equipa que tem muita qualidade individual. Os jogadores, muitos já conhecemos do ano passado, essencialmente o Assunção, o Richelli e mais um ou outro jogador, mas reforçou-se também muito bem. Tem 2 laterais muito competentes e muito perigosos no plano ofensivo, o Figueiras do lado direito, o Vinagre na esquerda, 2 médios, a equipa vai variando os médios que jogam, mas ou seja, nos 2 médios que jogam vão ser sempre 2 jogadores de grande qualidade, o Assunção como médio mais de contenção, e depois o Manuel Ugarte ou o Ivan Raime
mais médios, mais ofensivos, os dois jovens, mas com grande qualidade, dois jogadores onde aquela questão que eu dizia que o Porto tem que ser intenso e tem que ser agressivo nos seus médios tem que estar saliente, porque são dois jogadores que jogam muito bem com a bola no pé, muito preponderantes quando têm tempo e espaço para executar, portanto têm que ser pressionados. O Porto, é o que eu digo, não pode entrar contra um adversário destes com esta qualidade, com os jogadores ou com medo de meter o pé porque vão ver amarelo ou a pensar noutro jogo. Se for assim, se calhar vale mais, como eu disse há pouco, pelo menos um não jogar ou os dois, mas os dois também. Claro que depois a situação do Porto não ficava fácil, porque tirando o Gruitch não há muito mais jogadores que estejam prontos agora para entrar na equipa no setor intermediário. E pronto, e depois na frente também é uma equipa que pode causar problemas ao Porto. Já sabemos que o Porto, dependendo dos jogos, tem alguns problemas nas laterais. Esta equipa tem o Gil Dias e tem o Ivo Rodrigues, que é da formação do Porto, em muito boa forma e que tem estado em bom plano nos últimos jogos. E na parte de centro do ataque também tem o Anderson, que é um jogador que já vem do ano passado, mas que este ano não estava a ser muito utilizado porque havia outras opções ali a entrar na equipa, e agora tem jogado e tem marcado alguns golos nos últimos jogos. O Porto, vamos ver como é que vai estar ali. O Porto costuma estar bem no centro da defesa, mas nós de certeza que vamos ter a nossa dupla de centrais desmantelada porque o Pepe está castigado, e possivelmente até pode acontecer ser uma dupla totalmente nova, porque se o Mbemba estiver ainda com fadiga, possivelmente poderão ter que jogar o Sarri e o Leite. Não é que já não tenham jogado e não sejam competentes, mas são dois jogadores jovens que não jogam muitas vezes juntos, e ainda por cima têm a particularidade de serem dois escardinos, embora parece-me que num jogo até de um nível de dificuldade elevado, penso que foi em Guimarães, por causa de uma lesão, ou penso que foi uma lesão ao início do jogo, e eles depois vieram a jogar os dois, mas pronto, é uma dupla que não está 100% rotinada, e se jogar, obviamente que não é a mesma coisa do que ter o Pepe e o Mbemba. Mas pronto, isto são as contingências do jogo. Nenhum jogo é fácil, como nós já vimos na semana passada, por variedíssimas razões. Por isso o jogo 2, acredito, para responder a uma das mensagens que passou aqui há bocado, acredito sim que o Porto vai haver momentos que vai sofrer hoje, que não vai ser fácil, mas é de todo importantíssimo ganhar pela situação do Porto na época e também pelo que aconteceu na semana passada e por o que todos queremos que aconteça na próxima época. Ou seja, pelo que aconteceu na semana passada e por esta projeção que já foi aqui falada da imagem do Sérgio Conceição poder estar muito marcada ou muito vincada, ou já estar a ficar muito massacrada, e mesmo do que vai ser o Porto no futuro, é muito importante o Porto ganhar por duas coisas: por o Porto acabar bem a época, que é mais um motivo para acreditarmos que o Sérgio Conceição vai ficar, e por o Porto entrar direto na Champions, porque se o Porto não entrar diretamente na Champions, é outro motivo para o Sérgio Conceição não ficar, porque para ele ficar o Porto tem que ser competitivo, e para o Porto ter a certeza que vai ser muito competitivo desde o início, tem que entrar na Champions, senão vamos ter aquela questão que tivemos na última vez que o Porto foi aos playoffs, que também começámos à espera das contratações, mais a pensar que íamos ou não íamos entrar nos playoffs, e pronto, depois os jogadores vieram a conta-gotas e vieram muito em cima da pré-eliminatória, e depois aconteceu que nós sabemos que o Porto acabou por ficar de fora. Portanto, por todas estas razões, é muito importante o Porto ganhar hoje, e também esquecer-se, se bem que isto é para recordar até o final da época, mas esquecer-se um pouco do pesadelo que foi o jogo da semana passada, não, desta semana, mas o último jogo. Muito bem. Palavras finais aqui para o Nuno Neto. Depois não sei se o Paulo Bizarro quer acrescentar mais alguma coisa, mas palavras finais, Nuno Neto, e depois também já estamos quase com uma hora de programa, e depois também vamos terminar. Nuno? Sim, eu de minha parte, pronto, relativamente ao jogo de hoje, não tenho a mínima ideia
peço desculpa, não tenho a mínima ideia sobre o 11. O Telmo falou relativamente aos centrais, falou de possível fadiga do Mbemba. O Telmo está a fazer mal as contas, porque nós descansámos 2 semanas para este jogo. Portanto, nós tivemos o último jogo há 2 semanas. Quero agradecer já agora à Liga Portuguesa de Futebol por estar atento a essa situação. Tivemos jogos muito apertados, timings muito apertados quando tivemos na Champions. Eles agora estão-nos a deixar descansar. Obrigado. Portanto, o Mbemba vai jogar de certeza, só se ele estiver cansado do descanso que teve. Depois eu acho, relativamente ao ponto do meio campo, independentemente de quem jogue, é óbvio que já há o jogo da Luz na cabeça, e eu acho que na Luz o Grujic irá jogar de início. Portanto, falhando o Uribe ou o Sérgio Oliveira por amarelo, poderá lá cair um e depois cair o Fábio Vieira lá, ou mesmo o Otávio, e o Otávio sair mais da lateral. Relativamente ao jogo 2, eu acredito que eu gostava era que o Porto estivesse na máxima força para o jogo da próxima quinta-feira. Acho que era. Eu acho que neste momento, se o jogo 2 se não correr muito bem, acho que podemos esquecer o campeonato por nós, ok? Não por causa de situações diversas, mas acho que por aí podemos esquecer o campeonato. Portanto, era importantíssimo estarmos na força máxima na próxima quinta. Agora, é certo que temos o jogo 2, acho que o Sérgio devia de alterar ali algumas situações. Nós damos sempre a primeira parte de avanço aos adversários, portanto, podia-se aproveitar a primeira parte para colocar um Francisco Conceição, um Fábio Vieira ali na zona central, tirar o Marega, que ele anda muito cansado desde o primeiro jogo, primeira jornada, e dar a oportunidade até ao Tony Martínez para defrontar a ex-equipa. Eu acho que irá haver ali alterações, mas hoje não vou estar a arriscar por aí. Estou um bocadinho como o Paulo Bizarro diz, por muito que eu goste e por muito que seja também o meu dia-a-dia, mas estou numa fase em que não consigo estar a observar e a pensar muito relativamente ao 11 inicial e à equipa adversária. E pronto, pá, seja quem, independentemente de quem jogar, eu peço desculpa porque hoje não tive tempo para relaxar um bocadinho, não tive tempo para pôr as ideias no sítio. Prometo estar melhor na quinta-feira, mas independentemente de quem jogar hoje, é importantíssimo os 3 pontos para a equipa também limpar um bocadinho, conforme diz o Telmo, mas a equipa limpar, isto não pode ser esquecido e nós não podemos continuar a falar para dentro, isto tem que sair cá para fora, e o cá para fora às vezes é preciso medidas drásticas, e é por causa disso que há 2 pessoas que neste momento andam com proteção policial ao lado. Mas vamos focar agora no jogo 2. Vem 3 pontos, Famalicão que é uma excelente equipa, sempre disse isso, estava muito mal classificada, está a sair agora pelo pezinho dele, está a sair daquela zona mais perigosa, acredito piamente que vai se manter e espero bem que sim, mas nós precisamos de 3 pontos, porque o Braga ontem já ficou para trás um bocado e agora eles vão nos querer pôr um bocadinho mais para trás para a equipa da segunda circular conseguir fazer a festa ali na zona do Marquês, ficar o primeiro e o segundo ali. Até é bom trocar o símbolo que tem lá no Marquês, vão pôr uma bola da Champions, isso é o que eles querem, mas não é isso que eles vão conseguir, porque nós somos Porto e já tivemos N de jogos a jogar contra 14 não, 15, depois há o VAR também, a jogar contra 15 e conseguimos ganhar. Espero que o VAR hoje, para o bem e para o mal, não esteja sentado na poltrona a beber o whiskyzinho apenas a assistir um jogo. Espero que faça o trabalho dele. Muito bem. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu não te dei mais uma palavra final. Sim, só
Só para terminar, dizer que, obviamente, eu também acredito que é possível mantermos o segundo lugar. Agora, como toda a gente que nos segue aqui sabe, é testemunha que eu quase desde o início que digo atenção ao segundo lugar, porque o segundo lugar não está garantido e porque eu não tenho a menor dúvida, e se dúvidas houvesse, vimos no último jogo, que vão fazer de tudo, mas quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo, para nos tirarem o segundo lugar. E, portanto, aquilo que eu peço a todos os portistas e também à equipa de futebol do Porto é que dê o máximo por honrar a cor das nossas camisolas, sabendo que, como sempre estamos a jogar contra tudo e contra todos, e que temos que encarar estes jogos com a maior seriedade e como se cada um deles uma batalha fosse para conseguirmos chegar ao fim e ganhar a guerra. Porque, convençam-se, que dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas, o que se trata neste momento é mesmo de uma guerra que não vale só 40 milhões, vale o dobro, vale 80 milhões, porque nos querem tirar a nós 40 milhões e dar a outros 40 milhões. O que a diferença são 80 milhões de euros. E com 80 milhões de euros pode-se perfeitamente cavar um fosso muito grande. Portanto, vamos fazer das nossas fraquezas forças, das nossas debilidades forças, vamos entrar com tudo, porque só há uma coisa que importa até ao último jogo do campeonato, que é ganhar. E é isso que eu espero, porque já não espero parar de sofrer, vamos sofrer sempre, e depois no jogo é como eu digo, também não vou conseguir estar muito atento à beleza ou à qualidade do jogo, portanto não me interessa muito, porque estou sempre a olhar para o relvado a ver a que momento e a que minuto aparece uma toupeira, porque elas hoje vão aparecer também. Muito bem, esperamos bem que não, mas eu partilho a tua opinião. Muito bem, vamos então terminar por aqui. Paulo Bizarro, obrigado. Telmo Lopes e Nuno Neto, e voltamos então na próxima quinta-feira para mais um dia de jogo pré-match Super Portista. Agradecer àqueles que nos acompanharam através do YouTube, nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/superportista. Passem lá, subscrevam e sigam também o nosso canal do YouTube, e a todos aqueles que seguiram através do Facebook e da Twitter da página Super Portista e que foram aqui ao longo desta emissão também comentando e participando connosco aqui na conversa. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram aqui. Não esquecer que hoje vamos ter aqui o relato do Luís Mesquita e David Guimarães através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões, e também dizer-vos para visitarem o solverde.pt, o nosso patrocinador oficial, visitarem solverde.pt e depois registarem-se através da página Super Portista com o código promocional Portista. É importante, passem no nosso site também para saberem como tem esse bónus exclusivo em solverde.pt, um bónus exclusivo para aqueles que seguem então a nossa página Super Portista. Nós voltamos então na próxima quinta-feira para o jogo com o Benfica. Até lá, esperemos que o Fogo Porto vença esta noite uma vez mais e que deite para trás esses problemas que têm vindo a acompanhar o Fogo do Porto em termos de arbitragens. Muito obrigado a todos aqueles que seguiram então o pré-match dia de jogo, e então até quinta-feira. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Super Portista, Dragão Indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com. Há uma emoção que começa aqui e não para.
Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.